Essa é a conta. Vamos falar do campeão, então. O Palmeiras ganhou de virada, já é historicamente o campeão brasileiro que menos perdeu em um título na era dos pontos corridos, né? Mesmo que perca para o Inter, ele vai ter no máximo 3 derrotas, se eu não estou enganado. Corinthians 17, Flamengo 19, São Paulo 2006. Tiveram 4 derrotas, foram os campeões que menos perderam. O Palmeiras ganha, bate esse recorde, portanto. Vamos ouvir o Abel Ferreira falando sobre mais essa conquista dele como técnico do Palmeiras. Olha, para te ser sincero, como me vem à cabeça foi a categoria com que fizemos este Brasileirão. Uma equipa com uma mentalidade muito forte, uma equipa que sabe jogar muito, mas muito bem. Uma equipa europeia, na minha opinião, em todos os níveis, naquilo que tem a ver com o foco, com a concentração, nunca está sempre ligada à ficha, não relaxa em momento nenhum, foi o que vimos hoje. 7º jogo de virada hoje, 7º. Em 2022 tinham sido 4, em 2021 tinham sido outras 4. E é isto que me enche de orgulho ser treinador destes jogadores, porque mesmo já a 4 jornadas de fim termos garantido a conquista deste título, porque é muito difícil, porque tens que ser regular e mostra a qualidade da tua equipa, do teu elenco, dos teus jogadores, do todos somos um, dos 23. E portanto hoje também quisemos que todos os jogadores estivessem na foto inicial antes de começar a partida, porque de facto todos eles contribuíram para a conquista deste troféu. Uns mais, porque jogaram mais, uns menos, porque é assim, e outros que não jogaram, mas que ajudaram os colegas a serem melhores. E portanto gostaria de dividir este troféu com toda a estrutura do futebol do Palmeiras, com a formação também, porque eles também nos ajudam em muito, e de forma muito especial e carinhosa com o nosso médico, o Gustavo Malioca. Muito bem, de virada, 2-1 para cima do América, né? Cumprindo ainda até o fim aí o time do Palmeiras. Vai ter um jogo interessante contra o Inter, até bem interessante para o Inter, principalmente, né? De também terminar com uma imagem legal. Mas e esse comentar o telão ali? Nada incomoda a torcida do Palmeiras, né? Pode ocupar metade do estádio, metade não, mas o fundo ali do estádio, dá-se um jeito, porque a fase é muito boa. E o Abel traz à tona essa discussão, né, do time montado. A gente sempre projeta, né? Quantos debates, eu confesso que eu não gosto disso, a Marília acho que também não vai gostar, mas enfim. O Flamengo iria jogar a Champions League de que forma? Não sei, cara, é impossível prever. Mas é europeia o Palmeiras ou não? Estamos exagerando. Eu acho que o Palmeiras foi se tornando rapidamente o time mais bem treinado do Brasil, né? Coletivamente muito forte. Essa coisa dessa marca de pouquíssimas derrotas, ela foi se acentuando à medida em que o Palmeiras, só com o Brasileirão, foi ficando ainda mais azeitado. E vamos também combinar que não foi tudo assim tão tranquilo. O Palmeiras chegou a perder um dos seus principais jogadores, o Rafael Veiga, que parecia ser imprescindível para a engrenagem. Aí o Scarpa sobe, o Rony volta a jogar bem, então tem aquela solução temporária do Mike. E essa situação, o Marcini sempre fala da projeção para a temporada em relação especificamente ao Campeonato Brasileiro era importante, porque o Abel não tinha jogado ainda, não tinha comandado ainda o time num bom Campeonato Brasileiro, né? Nas outras temporadas. Time muito irregular. E é curioso, você lembrou, que essa trajetória ter começado com uma derrota em casa, né? Que era justamente o plano, não perder em casa, ganhar todas em casa, se possível, empatar fora, que é o preceito básico dos pontos corridos. Se não perder para o Inter, acaba invicto fora. Então, essa é uma façanha. E o Inter, o Mano já falou depois do jogo do São Paulo, nosso objetivo é quebrar a escrita do Palmeiras, ser o primeiro mandante a ganhar do Palmeiras. Então ficam esses aperitivinhos, né, já que as colocações já estão praticamente definidas nessa situação. Mas o Palmeiras acaba a temporada com um time absolutamente bem treinado, com as digitais completas do seu comandante, né? Já é o time do Abel definitivamente, é um time que marca a época, é um técnico que marca a época e
E aí, nesse jogo com o América, também mostrou a força de bola aérea, né, foi muito marcante durante a campanha dos pontos corridos. Mais uma vez zagueiro fazendo gol, né? Quantos zagueiros, né? Os dois zagueiros fizeram gols em várias situações em que o Palmeiras não tinha a vitória nas mãos, foi buscar com um gol de zagueiro. E foi buscar uma virada daquele jogo. Porque assim, não, já foi campeão, pode amolecer. Quando você vai para a sua casa com a sua torcida e tem a oportunidade, primeiro, de ser campeão matematicamente, foi contra o Fortaleza, é verdade que já tinha entrado campeão por conta daquela bizarrice do jogo da América do Inter. Mas do jogo da taça e tudo mais, é importante que você vença. Claro. É importante que você vença. E mesmo, talvez, o seu Rodinei tomou algumas, todos tomaram algumas. Devem ter tomado também. Né? Mas os pontos corridos é permitido você tomar ao longo da temporada. É verdade. Você vai construindo a vantagem. E aí o Palmeiras consegue esse feito, ele vai ficando maior à medida que as marcas vão sendo batidas. Campeões antecipados dos pontos corridos... o Flamengo do Jorge Jesus bater 100 pontos, outro ser invicto fora de casa, o outro é o perder o menos possível. E aí você vai, na história, você vai lembrar de 2022, o Palmeiras do Abel, aquele time que não perdia fora de casa, que perdia muito pouco e que era muito sólido. Olha ele, fazendo coraçãozinho, tá até diferente aí, tá vendo? E nós tivemos que nos esforçar ao longo da temporada para achar um concorrente, né? Porque o Flamengo não foi, o Atlético Mineiro não foi, o Fluminense... Nós tivemos um episódio na virada do turno que o Palmeiras pegou Corinthians, Flamengo e Fluminense. Não perdeu nenhum, ganhou do Corinthians. Empatou os outros dois, se eu não me engano, fora. Não, o Flamengo em casa. Flamengo em casa. Não teve concorrência, cara. Não teve. Então, ficou um troço. Quer falar, Márcio? Eu quero, porque o Palmeiras é líder desde a 10ª rodada, né? E ali, ao que tudo consta, todo mundo estava brigando para ser campeão. São 22 partidas sem perder, né? O Palmeiras ganhou 23 jogos, tem 66 gols, é o melhor ataque, a melhor defesa, o melhor mandante, né? E o melhor visitante. E tem essa questão de estar invicto aí fora de casa, né? Ontem o Abel falou que o Palmeiras é o time mais europeu do futebol brasileiro. E nos cabe tentar entender o que ele está dizendo. Eu, para mim, entendi com muita clareza que esse é um time sem vergonha, né? É um time sem vergonha de jogar e usar todas as características do jogo de futebol para ganhar do adversário, como gosta a Marília Ruiz, ganhar do amiguinho. Então, se você for pegar... Por que eu concordo com ele que de fato é um time europeu? Não se compara ao City, às estrelas, não é nesse ponto. É que o Mike, ele faz várias funções além da dele, né? O Marcos Rocha virou um terceiro zagueiro e se adaptou a marcar, coisa que ele nunca fez na vida dele. Não sou eu que estou dizendo, ele disse isso várias vezes em várias entrevistas. Você vai encontrando Dudu pela direita, pela esquerda, a adaptação do Rony como centroavante, a forma como o Scarpa jogou, inclusive a final da Libertadores, como ala, pela esquerda. Então, é um time que se adapta muito com várias características de seus jogadores, todos em função do conjunto, né? Então, o repertório que esse time tem nas 4 fases do jogo, como eu ataco, como eu defendo, bola parada ofensiva, bola parada defensiva, é muito grande. São mais de 24 jogadas ensaiadas. Eu já perdi a conta de quantas jogadas ensaiadas o Palmeiras tem, não é só na bola parada, né? Escanteio, falta e tal, mas jogadas trabalhadas em campo. Então, é um trabalho, cara, que, óbvio, foi chancelado pelo título, aquele primeiro título muito importante da Libertadores, com as suas reservas, né? E a gente dizer que é muito natural no Brasil a gente ver um time campeão relaxar. É o que mais ou menos a gente está vendo com o Flamengo, né? E esse time não se dá o direito de relaxar. Eu acho que esta é uma questão muito importante. Isso conta a favor, conta, mas isso não foi tão relevante assim nas Copas, quando faltou exatamente essa característica. Um pouco mais de concentração, erros que foram cometidos, né?
arbitragens à parte, estão registradas, mas o Palmeiras também cometeu seus erros. Então, ter a ciência da avaliação que precisa ser feita, de onde o Palmeiras errou, também é muito importante, num ano, mais uma vez, histórico, para um time que de 2015 para cá ganhou 3 campeonatos brasileiros, 2 Libertadores, 2 paulistas e Copas, essas Copas. 2 aí Copas do Brasil. Não, 2 Copas do Brasil e Santos, a outra 15, Copa aí, Supercopa, isso, Recopa. perfeito. Exatamente. Essas eu não dou muito valor para elas, como não dou para o Paulista. Paulistinha é Paulistinha, mas ganhou, né? Então, acho que é um trabalho com uma excelência muito grande, um trabalho muito bem feito pela comissão técnica. Os jogadores também se dedicam a isso, né? Tanto que depois do jogo da festa lá contra o Fortaleza, quase todos os jogadores queriam jogar os próximos jogos, e o Dudu, por exemplo, se jogar, vai completar 38 jogos no Campeonato Brasileiro. Né? Então, esse comprometimento também é muito importante. Né? Realmente um ano muito histórico, para mim é histórico, o que o Palmeiras tem feito e fez esse ano novamente. Sem dúvida. O Rai pediu só para a gente explicar aqui que a expressão que o Massini usou de time sem vergonha não é a mesma usada na terça-feira no Morumbi, né? Lá era outra conotação, aqui é um time sem a timidez, né? Sem o pudor. Mas acho que eu deixei claro Você isso, deixou, né? você deixou. Mas, mas a gente sem, também. não, mas para falar em sem vergonha, né? Já que acho que o assunto foi definitivamente resumido, a temporada do Palmeiras foi constante, né? Difícil mudar o que a gente falou sobre o time do Campeonato Brasileiro. O time foi constante, foi sereno. A gente falou na semana passada que o jogo contra o Fortaleza não é o Palmeiras do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras do Campeonato Brasileiro é o de ontem, capaz de virar um jogo, de jogar sério até o último minuto, de buscar o resultado com um gol de zagueiro. O do passeio contra o Fortaleza a gente viu poucas vezes no Campeonato Brasileiro. A gente viu na fase de grupos da Libertadores, a gente viu em um jogo ou outro. Na verdade, a constância e a seriedade, o foco, acho que é a marca desse time do Palmeiras campeão brasileiro. E aí, para falar em sem vergonha e sobre o Dudu, o que destoou da festa ontem foi a declaração do Dudu, né, sobre a renovação do contrato dele. Perguntado o que faltava para ele, e não é a primeira vez que ele faz isso, ele já tinha falado numa outra entrevista também, uma entrevista exclusiva para um outro canal. Aliás, para outro canal não, para o nosso canal, para a TV aberta, para o Marcelo Rosenberg. Ele falou que o que falta é a presidente e trucou, falou, se não for aqui eu vou continuar jogando em outro lugar. O que causa uma certa desconforto. Quem tem pressa é o Palmeiras, porque no meio do ano ele fica livre. E eu posso dizer que esse tipo de comportamento não faz nem cócega na presidente. Nem cócega, ao contrário. Mas é o Dudu, né? E aí tem um dilema que essa diretoria lida muito bem. O Dudu é o Dudu. O Dudu está sendo colocado. Não, é o principal jogador dessa fase toda. Só estou dizendo que o que ele falou ontem, para eu assinar, só falta a presidente. Não é isso que falta eles entrarem em acordo. Porque tem uma questão do 2 ou 4 anos, né? É isso. E aí é que vem o que eu ia falar. Porque assim, o Palmeiras tem feito. O Dudu, cara, o Dudu já está sendo colocado por muitos como um dos melhores de todos os tempos. Sim. Então não é um cara qualquer. A comparação que eu vou fazer até nem cabe. Mas o Palmeiras rompeu com o Bigode, com o Jailson, com o Felipe Melo, sem muito pudor. E isso foi ótimo para o Palmeiras. Uhum. Porque aquela história, eu aprendi há bastante tempo com o capitão Hidalgo, que foi um grande ídolo do Curitiba e me lançou no rádio, que tem vezes que você prorroga contrato de jogador, quando o certo é chamar ele, dar uma placa, falar que está aqui um relógio de presente para você, muito obrigado pelos serviços, siga a sua vida. Porque já esgotou para o elenco. Então, não é o caso do Dudu, não. Mas entre 2 e 4 anos pode vir a ser. Claro, e acho que o Palmeiras tem essa questão que também difere do Flamengo, e a gente tem que comparar sempre os dois, porque são os protagonistas do futebol brasileiro, que é essa ruptura, muitas vezes, com ídolos que Fernando Praz, lá atrás. Jailson. E o Flamengo não fez isso até agora, né? Uhum. Talvez faça agora. O Diego foi muito criticado na última atuação diante do Curitiba. Né? O Dudu, eu acho que ele vai além. Eu acho que o Dudu é mais importante para o ciclo do Palmeiras do que o Diego Ribas para o ciclo mais do Flamengo. Sim.
Porque o Diego Ribas marca um novo momento do Flamengo. Foi a primeira grande contratação, assim como o Dudu marca um novo momento do Palmeiras. E um título memorável diante do River. Mas é que a obra do Dudu é mais... Claro, né? E acho que o Dudu tem... Ele não estava nessa, né? Ele na segunda. Exato. E o Dudu... Não, eu sei, o Diego. O Diego, sim. E o Dudu tem esse que o Massini falou. Ó, meu último ano são 38 partidas em 38 possíveis. Não, Então, ele tem. Mas é aquilo. O jogador, nenhum jogador é bobinho, né? O que ele tá na conta dele? Eu já tenho, agora eu sou um dos mais velhos, não só de clube, como do time, em termos de idade. Para mim, 4 anos faz toda a diferença. Outra, os caras estão perdendo. O Scarpa, o Veiga tá voltando de lesão. A dependência vai subir. Vai subir, pelo menos pro início. Então tem esse jogo, e é natural. É natural que tem esse jogo. E aí, acho que talvez um meio termo aí. Mas, de fato, às vezes ele não vocês... quer um meio termo, né? Então. O tempo seria o quê? 3 anos? Não, meio termo. Já era 1 e 3, aí virou 4 e 2. Ô, Massa, qual a idade do Dudu e o que é que você acha que seria o correto, na sua opinião, a se fazer em termos de renovação de contrato? O Dudu faz 31 anos em janeiro. Então, assim, cara, me incomoda essa postura dele de colocar a instituição contra a parede, né? Não é só o caso da presidente. Acho que ele se colocou de forma infeliz, nem ele, nenhum outro jogador é mais importante que o Palmeiras. Ele ganhou 9 títulos com o Palmeiras, ele é o símbolo da reconstrução do Palmeiras. Ele é tricampeão brasileiro. Então... isso não se discute, não tem nenhuma discussão. Agora, dinheiro não nasce em árvore e a gente não consegue prever agora para a carreira do Dudu, a cada ano que passa, como ele vai estar lá na frente. Então, nesse momento, é preciso que tenha bom senso, ambas as partes. Então, o Dudu pode ir embora no final do ano que vem, de graça para qualquer clube. Beleza, então vamos pensar, 2023 ele vai jogar no Palmeiras. Ponto, ele já tem contrato com o Palmeiras. O que eu acho que seria razoável? 23 e 24, uma renovação com um aumento de salário, se for o caso. Não muito também, porque não pode passar do limite do Palmeiras. Não pode ser o Dudu, pode ser o Messi, o Cristiano Ronaldo. Ou a gente administra de forma séria, entendeu? Ou a gente administra com gestão, ou aí começa a virar, né, o que a gente está vendo em muitos outros clubes do futebol brasileiro. Dentro do limite, acho que o Dudu merece essa renovação. 23 e 24, e ao final de 24, com metas atingidas e com ele estando bem, se renova isso, pode ser até automático. Até 25 e pronto. Para mim, esse é o razoável a ser feito. Né? Nem ele, Dudu, nem o Ademir da Guia, nem o sei lá, pode pegar o Luiz Pereira, nenhum jogador, eu vou ser uma opinião impopular. Torcedor não quer saber, né? Mas comigo não tem essa não, vem neném. Nenhum jogador está acima da instituição e eu não gostei da declaração dele ontem. Acho que ele poderia ter evitado esse tipo de confronto. Diga, mas isso que você está falando está longe do que é a proposta, né? Porque ele já falou que o ano que vem ele vai jogar com um contrato que está valendo. Ele não aceita. Sim. A parte do Dudu, essa é uma informação, não negocia o contrato que está em vigor. Inclusive porque o contrato que está em vigor é um contrato que... Espera só um pouquinho, mas assim, é um contrato que, entre aspas, ele ganha mais do que eventualmente ele ganharia, porque o Palmeiras contratou ele dele mesmo, para ele não ir para a China. Então ele ganha, no meio do contrato dele, a parte dos direitos que o Palmeiras não comprou diluídos na coisa. Então o salário dele é muito alto. O salário não, o que ele recebe por mês é muito alto. O que ele quer é uma renovação de 4 anos, não é 23, é 24, 25 e 26. Não é 24, é bem mais longo. É dali para frente. Né? É dali para frente a negociação. Porque 24, senão ele diz que... 24, 25 e 26, não é isso? Ele quer mais 3 anos. O ano que vem, mais 3, exato. O Palmeiras quer o ano que vem, mais 1. Então, acho que aí é que deveria ter a negociação. O ano que vem, mais 2,
e se ele estiver bem no final do segundo ano, a renovação. Acho que dá para conversar também. Também se não der, paciência, meu irmão. Ó, estamos juntos, 9 títulos, 3 brasileiros e a vida que segue. Nenhuma instituição pode arrebentar suas contas ou ficar refém de nenhum jogador. Nenhum. Minha nona Elvira, que é a cara do Haaland, jogador que vocês conhecem bem. Faz tanto gol também? Mas ela já não faz mais que só se for no céu. Ela dizia o seguinte: quem muito abaixa, a bunda mostra. Então é isso, negocia e ponto. Acabou. Tá certo, Nona. Agora tem um outro detalhe que a gente precisa pôr na mesa nessa discussão, né? Quantos clubes podem pagar o que o Dudu ganha ou pretende ganhar hoje no Brasil? Ou, traduzindo, saindo do Palmeiras, para onde iria? Porque como jogador, joga... Flamengo e o Atlético Mineiro podem. E aí? Joga no Galo? Joga. No Galo investe, leva e chega a jogar. Tem uma outra pergunta, gente. É claro que o Abel não vai ficar para sempre no Palmeiras, mas por enquanto ele vai ficar até 2024. Joga no Palmeiras do Abel um jogador de 35 anos? É uma boa pergunta. Joga no Palmeiras? Por isso que Então, assim, são coisas, são várias coisas a serem pensadas. É óbvio que é o Dudu, não é qualquer jogador de 35 anos. É o Dudu, o melhor jogador da fase do Palmeiras. Jogador injustiçado, inclusive, em on pelo Tite, falou que possivelmente ele deveria ter dado alguma chance a mais pro Dudu, além do jogo da Chapecoense, em homenagem às vítimas da Chapecoense. Entretanto,